Boa noite, povo de Deus, meus seguidores do YouTube, glória a Deus. Como é que tá o domingo de vocês? Tá abençoado? Tá frio, né? Mas tá bom, né? Glória a Deus. Eu tô aqui a gente começa o dia orando e termina o dia orando, né? Glória a Deus. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Bismarck, a toda a sua família, seus irmãos, irmãs, sua esposa, sua filha, seus funcionários. Hoje é o primeiro dia da semana, né? Mas amanhã é que começa o pega, né? Mas apesar que eu sei que hoje você deve estar até trabalhando hoje, Bisma. Eu te conheço, você é trabalhador demais. Mas Deus está preparando um descanso para você e para sua esposa, viu? Em breve você vai estar pegando um avião e vai que você pega o comandante, que é meu amigo, um carioca. Rapaz, vai ser bom, hein? Mas também estou orando também. Quero mandar um abraço para Dona Rosa, seu Germano, meu amigo de janela. Seu Germano, o senhor lembra que o senhor ficava fazendo exercício na janela? Aqui, ali é bloco o que ali? 55. Bloco 56, quer dizer. No bloco 56. O senhor ficava na janela ali, eu ficava daqui vendo o senhor fazer exercício na janela. É isso aí. Espero que o senhor esteja continuando fazendo o seu exercício aí. O senhor está em outro prédio agora, mas é assim, não pode parar, tem que continuar, né? Também gostaria de mandar um abraço para meu amigo Arribamar, taxista, família. Ótimo final de domingo. Ao Gladson. Também tem um amigo meu que trabalha no Garotão, né? Ele é quase gerente lá, né? Então que ele continue, né? Esse amigão que ele é, né? A gente se cumprimenta, bate um papo rápido. Um abraço para você, para sua mãe, seus irmãos, para todos vocês aí, né? Também um abraço para o Roberto. Roberto, dá um abraço no seu Farias, na sua mãe, em toda a sua família aí, Roberto. Tá? Deus abençoe todos, tá? Tem o seu Oswaldo também, né? Um amigão, empresário do ramo de construção civil, que mora lá no 7 de setembro, lá na Zona Sul, lá no finalzinho da Zona Sul, né? É isso aí, seu Oswaldo. Deus é contigo, viu? Deus vai abrir a porta de muitos empregos para o senhor. Também tem um amigo chamado José, que faz poda de árvores. José, meu vizinho aqui, mora aqui na Diógenes. Um abraço para você, José, toda a sua família e todos que eu oro, né? Glória a Deus. Estou aqui, ó, tem uma água aqui, ó, que eu vou orar daqui a pouco. Que eu sei que esse tempo está seco, nós temos que tomar muita água nesse tempo seco. Tá frio, mas o tempo está seco. E nosso corpo precisa de água. Glória a Deus. E tô tomando água aqui na minha canequinha, né? Essa aqui é a canequinha da Bahia, né? Na Bahia a gente ia pra roça de manhã cedo e muita gente, eu, meu avô, meus tios, minhas tias, saia 4 horas da manhã, levantava 4 horas da manhã, nosso despertador é o galo, né? Lá era o galo que despertava, a gente acordava, passava um café, né? Lá fala passar um café. Né? E depois cada um pegava um caldeirãozinho com a sua comida, amarrava um pano de prato e enfiava no cabo da enxada e pegava uma moringa de água e ia para a roça, né? Tomando um café, né? E a gente levava a canequinha para tomar água no açude, né? Lá fala açude, né? Lá tinha as plantações. O meu avô tinha uma casa de farinha, né? E tinha os açudes. A gente ia lá com a canequinha e tomava água, né? Eu carrego comigo daquele tempo até hoje, né? Glória a Deus. Bom, vou colocar meus óculos de leitura, né? Glória a Deus. Bom, o resumo da palavra de ontem, que eu preguei, é esse, né? Hoje é dia 21/5, né? Que diz o seguinte: Deus, lhe agradeço por mais este dia. O Senhor tem realizado milagres, prodígio, curado, ressuscitado, alimentado todos.
que o buscam e os que não o buscam, pois somos todos filhos do Senhor. Glória a Deus. Tem mostrado sua bondade e alegria nos teus feitos. Não tem faltado pão à viúva, ao órfão. Tem acolhido todos teus filhos e filhas. Não há Deus como o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, porque a gente, todos nós, né, nós somos todos iguais, né? Às vezes pode falar assim, poxa, mas tem os de classe média, os de classe média baixa, os de classe média bem baixa, né? Pobre. E tem os milionários. Não, somos todos iguais. Todos iguais. Se você passar pelo rico e ele te cumprimentar, e você cumprimentar ele, ótimo. Se ele não te cumprimentar, você abençoa ele. Deus vai te abençoar mais ainda. Tem também aqueles orgulhosos, né, que mesmo você cumprimentando, ele fala, não te conheço, por que você está me cumprimentando? Mas ele não sabe que vai ter o dia mal, né? O dia mal é que está acontecendo com muitos, né? Orgulhosos, tem muito empresário, muita gente do bem, que tem um carrão, tem uma casona, a despensa dele está cheia de comida, a conta dele no banco está no azul, né? Ele até está nadando no dinheiro, como dizia na roça, né? Na roça a gente costumava dizer que lá em São Paulo o pessoal deve estar nadando no dinheiro, né? Mas o mais importante ele não tem. Quando ele chega na casa dele, ele não tem tranquilidade. Ele não pode sentar na mesa, conversar com os filhos, com a esposa, porque é tudo... A ganância pelo dinheiro é muito grande, né? Na empresa, então, é só reclamação. Então, ele não tem, até no clube, ele vai para o clube para tentar se desvencilhar da família, chega lá no clube, ele é mais criticado ainda. Então, ele não tem sossego. Agora, quando se volta o coração para a simplicidade, quando você é um homem simples, eu conheço um, ele sabe porque ele me conhece. Quer dizer, ele me conheceu sem que eu conhecesse ele. É uma história bonita. É uma história assim, no começo eu fiquei preocupado, né? Quando eu vi eu saí da igreja um monte de gente, a rua estava lotada de gente. Eu ia saindo da rua com a minha esposa e ele começou a buzinar, e eu falei, pô, mas não é eu não conheço, nunca vi. Aí de repente, daí pra cá, só bênção. Ele é um abençoado. É um que vai prosperar, ele vai arrebentar. Muito, 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 muito. Então todo mundo tem que ser simples. Quando você é simples com todos, igual com todos, Deus coloca muita brasa na sua cabeça. E você prospera em qualquer ramo que você entrar, você prospera. E os outros, aqueles orgulhosos, vão falar assim, poxa, mas aquele cidadão, todo lugar que ele vai, ele é benquisto. Tudo que ele faz dá certo. É desse jeito. Glória a Deus. Olha, a palavra de hoje está no livro de 1 Timóteo capítulo 2. Está escrito assim, instruções acerca da adoração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Eu sei como que a Bíblia é interessante. A Bíblia toda, ela é inteirinha, né? Só um versículo abre leque para tudo. Abre um leque para quem está passando por luta, são muitas pessoas, né? Abre um leque para a saúde, abre um leque para as portas que estão fechadas, abre um leque para você está com dificuldade de locomoção,
abre uma dificuldade para você criar mais amizade com as pessoas. Porque a palavra aqui é clara, você vê, ó. Antes de tudo, esse é o versículo 1, hein? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Sabe quando você está passando por uma luta grande, você fala, pô, eu tenho suplicado tanto, eu tenho buscado tanto, mas a minha bênção, o meu milagre não vem. Eu estou indo na igreja, mas o meu milagre não vem. Sabe por que seu milagre não veio até agora? Porque você está querendo encostar Deus na parede. Você está querendo encostar, e não se encosta Deus na parede. Deus, Ele já fez tudo que tinha que fazer por mim e por você. Já. Eu provo na Bíblia. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o seu único filho para morrer por você, por mim. Agora, e outra coisa, Deus, Ele dá livre, ó, presta atenção. Súplica, né? Deus, Ele dá livre arbítrio para você subir na vida e para você ficar estacionado. Ele te dá condições de você investir num comércio, numa banca de feira, ou da sua casa mesmo. Você pode se empenhar num trabalho e ganhar uma grana, e de repente você fala, poxa vida, esse Deus é tão maravilhoso, que da minha casa eu ganho dinheiro. Eu fui buscar esses dias no jornal e vi que tem muita empresa que dá serviço para fazer em casa. E você tem um Deus que te apoia nessas questões. Então, você fica suplicando por uma bênção no sofá da sua casa, aí não vai chegar. E você ainda fica suplicando a Deus, por que não chega o seu milagre, a sua bênção? Jesus, quando Ele via as pessoas com necessidades, Ele se aproximava das pessoas e falava, o que queres que te faça? Ai, mestre, eu quero voltar a enxergar. Jesus fazia um lodo, passava nos olhos e falava, agora você se dispõe, vai até o tanque de Siloé, que era assim uma distância de 10, 15 metros, e a pessoa ia, porque ela queria enxergar, lavava os olhos e voltava a enxergar. Então, é assim, você pede, você ora, você vai à igreja, busca, mas você tem que se dispor. Quando você se dispõe, Deus, Ele te abençoa, Deus te prospera, Deus te cura, Deus te fortalece. Mas para isso, não é só você orar, ser um dizimista, um ofertante, porque assim, o dízimo, eu vou te mostrar para você, eu não tenho nem envelope aqui. Vamos supor que esse saquinho aqui é o dízimo. Aí você pega esse envelope na igreja. O dízimo estipulado na Bíblia é 10%. Deus, Ele não quer o seu dinheiro, mas na Bíblia está escrito que é 10% o dízimo. E para que é o dízimo? Para pagar o aluguel da igreja, a água, a luz, a cadeira que você senta precisa ser limpa, o chão, precisa ter papel higiênico no banheiro. O dízimo é para isso. Só que se de hoje, que é domingo, até o próximo domingo, se não passar nada na sua mão, o dízimo de nada é nada. Dá para entender? Aí você vai falar, você vai chegar no domingo na igreja, você não precisa falar com o pastor. É entre você e Deus. Não entrou nada na sua mão, no seu bolso, o envelope vai continuar vazio, porque o dízimo de nada é nada. É assim que é. Entendeu? A oferta, mesma coisa. Deus te abençoa. Deus te abençoa Deus te abençoa com R$1 milhão. Você tira os 10% de 1 milhão, ainda fica com 90. E aí você fala, poxa, Deus me abençoou com 1 milhão sem eu fazer nada. Eu apenas orei e comecei a buscar.
e, poxa, eu devolvi só 10%. E precisa pagar a igreja, precisa pagar a luz, a água. Pô, aqui na minha casa, graças a Deus, Deus tem me abençoado, eu tenho tudo. E agora com esse 1 milhão, eu estou mais tranquilo ainda, né? Eu vou dar uma oferta, mas é entre você e Deus. Você não precisa falar para o pastor. Ô pastor, eu fui abençoado por Deus, né? Não. Você chega lá, coloca no envelope, coloca lá na salva, pronto. E glória a Deus. E aí Deus vai começar a te abençoar mais ainda. Você vai falar, poxa, agora eu reconheço que Deus é Deus e é poderoso. Eu vou pagar o aluguel da igreja. O aluguel da igreja é 45 mil. O que é 45 mil? Deus me dá 1 milhão e eu vou pagar o aluguel da igreja. Aí você não precisa falar. Você chega lá na igreja, procura lá um conhecido, um pastor, um obreiro, fala, por favor, eu gostaria de saber onde que é a corretora desse salão aqui. Né? Pronto, aí você vai pegar o endereço, vai lá, vai pagar o aluguel, vai colocar dentro do envelope e vai colocar lá na salva e Deus vai continuar te abençoando. Glória a Deus, é assim. Olha, eu só li só um versículo, hein? Imagina só, hein? Antes de tudo, recomendo que se faça súplica, orações, intercessões e ações por todos os homens. Glória a Deus. Ao segundo, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para com toda a piedade e dignidade. Quando fala pelos reis, você pode imaginar, mas não tem rei. Bom, você pode até não gostar do presidente da república, do governador, do prefeito da sua cidade, ou dos deputados da sua região, mas se você orar por eles, porque aqui fala em súplica, você fala, poxa, mas eu vou orar pelo presidente da república, eu não gosto dele. O prefeito, o governador. O que Jesus fala sobre isso? Orai pelos seus inimigos, se é que você tem eles como inimigo, né? Porque todo mundo vota, né? Nós votamos, às vezes não entra o candidato que a gente quer, mas as coisas sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, né? Então você tem que orar. Quando fala reis, está falando um governador, presidente. E um dia você tem filhos, filhas. Aí lá na frente você vai ter um neto ou um bisneto que vai ser um político. Aí você já vai estar um pouco de idade avançada. Você vai falar, poxa vida, aquela vez que eu tive a oportunidade de orar pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelos deputados, não orei. Agora o meu filho está se encaminhando para ser um político. Como é que eu faço? Se você orar hoje, lá vai acontecer. E você vai falar, poxa, como Deus é maravilhoso, né? É desse jeito. Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Isso é bom, é agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo, com resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Por isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdade, fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Olha, ele está falando para a gente orar em todo lugar. Aí você fala assim, pô, mas eu estou dentro do ônibus. Ora dentro do ônibus. Vai ter alguém que vai criticar você? Vai. Mas vai ter alguém ali dentro do ônibus, pode ser um motorista, pode ser o cobrador ou a cobradora, uma mãe de família, um pai de família, um desempregado,
um desvalido que deve estar dentro do ônibus. Aí você vai falar: gente, glória a Deus, Jesus ama todos vocês. Se você estiver passando por alguma luta, lembre-se daquele que morreu na cruz do Calvário por todos nós. Pronto, só isso. Se te expulsarem do ônibus, você desce. Mas você fez a sua parte. Ali dentro do ônibus tem alguém precisando ouvir uma pequena palavra. Aí ela ouve, ela ia se suicidar. Mas ela falou: pô, Jesus me ama. Aí o Espírito Santo que Deus deixou em todos nós vai pairar nela. Porque Deus tem uma grande obra para fazer na vida dessa pessoa. Aí o Espírito Santo vai parar e falar: não vou me matar mais. Pelo contrário, eu vou fazer o que esse moço entrou no ônibus, esse senhor, esse de chapéu entrou no ônibus aí, disse que Jesus me ama, para mim ir até a casa dele, que ele tem uma grande obra para fazer na minha vida. Pronto. Aí ele procura uma igreja, ou católica, ou evangélica, ou cristã. Aí quando ele entra na igreja, o Espírito Santo desce nele. De Deus, Espírito Santo de Deus, do bem. Aí ele entra, conversa, ou nem conversa, ouve a palavra do dia, está sendo pregada na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo. Aí ele sai lá fora e fala: é isso que eu vou fazer. Eu vou lá no Ceasa comprar na Bahia fala arroba, né? Compra uma arroba de laranja, ou de milho, ou de mandioca, vai para uma esquina, em questão de horas vende tudo. Aí ele: opa, aquela palavra surtiu efeito no meu coração e na minha vida. Eu vou voltar lá naquela igreja. Quando ele menos imaginar, já vai ter passado alguns anos. Ele vai ter uma banca dentro do Ceasa, onde ele comprou a laranja, o milho, a mandioca. Ele vai falar: pô, agora eu posso abrir um mercado. Eu vou continuar indo buscar esse Jesus, porque ele tem me abençoado. E aí é assim, que é essa palavra aqui, ó. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos. Ó, quando você levanta as mãos na igreja, na sua casa, no ônibus, no metrô, eu faço isso. Eu não vou mentir, eu faço no metrô, no trem, no ônibus, na rua. Muitos me chamam de doido. Fala: pô, ele está falando sozinho. O homem do chapéu ali, o velho do chapéu está falando sozinho. Não. Porque quando eu vejo um bem-aventurado que ouve a palavra de Deus na rua, quando ele vem me agradecer, eu falo: de jeito nenhum. Eu sou apenas uma ferramenta na mão de Deus, meu jovem, meu senhor, minha senhora. Quem deve receber o obrigado, a honra e a glória é Deus. Oh, mas está todo mundo chamando o senhor de doido ali. Deixa que chame. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então nós temos que ir falar de Jesus em todo lugar. Dentro daquele ônibus também devia ter uma mãe que o filho está nas drogas. Ela falou: poxa, esse senhor do chapéu que entrou aqui dentro do ônibus, ele não é doido não. Eu vou lá nessa igreja conhecer esse Jesus, que ele pode libertar o meu filho das drogas. Pronto. Glória a Deus. Às vezes o motorista do ônibus está passando por uma luta grande. Porque o motorista, você pensa que é fácil ver de motorista? Aquela buzina, o sinal. Tem gente que apita 3 vezes o sinal. Sendo que o motorista tem 2 orelhas, está escutando bem, ainda tem uma luzinha ali apitando. Imagina a vida dele como deve ser. Tem que levantar 4 horas da manhã, fazer 10 corridas, que vai o dia todo, ônibus lotado, ouve de tudo. Aí ele ouve aquela palavra, fala: eu vou fazer uma prova, eu vou na igreja. Lá perto da minha casa tem uma igreja, vou lá. É pequena, mas o homem do chapéu falou que Deus está lá e vai me ajudar. Aí ele vai lá, ouve a palavra, toma posse, é abençoado. Vai falar: pô, aquele rapaz do chapéu não é doido não, ele tem razão. Jesus é a salvação, é o caminho. Pronto. Glória a Deus. Continuando aqui. Levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente,
com decência. Olha que palavra, né, para as mulheres, né? Porque imagina só comigo. Abaixaram um decreto agora que já era para ter abaixado há muito tempo, né? Sempre, há muitos anos tem a Delegacia da Mulher, Maria da Penha. Mas agora abaixaram uma lei rígida que dá um apoio para todas as mulheres. Mas essas mulheres têm que ter coragem de denunciar. De pegar o telefone e falar, meu marido está me batendo. Eu não aguento mais esse homem. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Porque o homem tem tudo para mudar. Esse homem que bate na mulher, o que ele faz? Na rua, ele é o Dom Juan. Né? Ele até coloca um band-aid na aliança. Para falar que não é casado. Põe um band-aid. Tem homem que coloca um band-aid ou um esparadrapo para falar que não é casado. Aí depois, chega em casa, ele quer ser o xerife. Cadê minha toalha? Cadê minha cueca? E essa janta que não está pronta? Ele quer ser o xerife. Sendo que se ele fosse um pouquinho mais moderado, se ele tratar melhor a mulher, ele vai ter de tudo. Certo? E outra coisa, para as mulheres, os filhos são o que os pais são. O filho desse valentão aí vai ser que nem ele. Está sujeito a virar uma esquina e morrer. Ele é o xerife, mas ele é o xerife só em casa, né? Porque a hora que tem uma briga lá fora, ele é o primeiro a vazar. Né? Então, a mulher é casada, tem que se vestir de acordo, né? A maioria das mulheres na rua, eu mesmo, vou ser sincero, um dia eu vou ter uma igreja, não é minha igreja, é de Deus. Eu vou deixar lá um obreiro, uma obreira. A mulher não pode andar de qualquer jeito na rua. Então, que isso sirva para as mulheres, né? E sirva para as mães, né? Porque a filha é o que a mãe é, né? Se a mãe é desordeira, a filha vai ser desordeira. Então a filha vai falar, pô, minha mãe se veste de qualquer jeito, minha mãe tem 60 anos, anda de minissaia na rua, por que eu não posso andar? Nego, cuidado, minha filha, cuidado, hein? Então, nós temos que, se nós não der o respeito, como é que nossos filhos vão ser respeitador? Então, e é assim, certo? Tá aqui, ó. Mulheres se vistam modestamente, com decência, discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Deus ele não é contra que você se vista bem, minha querida. Seu esposo é uma pessoa de boa índole, você também, mas você tem que saber se comportar, para mais tarde você não chorar, né? Falar, poxa vida, minha filha está num caminho tão torto, eu não consigo consertar. Você demonstrou ser uma mãe meia boca, sabe? Porque uma mãe é meia boca. Você tem que ser correta, né? Porque senão o homem é a mesma coisa. O homem sai com o filho no dia de pagamento, sai pagando cerveja para todo mundo. Ah, o filho vai começar a trabalhar, meu pai paga cerveja para todo mundo, vou pagar também. Aí no dia mal, cadê? Poxa, paguei cerveja para todo um monte de... até que eu não conhecia. E agora ninguém quer me pagar um refrigerante. Você não prestou atenção, né? Então, seu filho é o que você vai ser. O seu filho vai ser o que você é hoje. Glória a Deus. E assim é assim. Vou fechar aqui, ó. Entretanto, a mulher será salva, dando dando à luz filhos, se permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Glória a Deus. Então, nessa noite de domingo, Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar todos nesse primeiro dia da semana e pedir a sua misericórdia, Pai.
Eu sou pequeno, pecador, peço perdão pelo Senhor todos os dias, para que o Senhor me perdoe se eu disse alguma palavra que não estava debaixo da potente mão do Senhor. Mas eu quero pedir uma bênção de cura, Pai, uma bênção de prosperidade para todos que são inscritos no meu canal do YouTube e os que ainda vão se inscrever. Porque todos que se inscreverem eu vou estar orando, mesmo sem saber nomes, endereço, porque o Senhor o Senhor conhece todas as pessoas e o Senhor diz na sua palavra que é melhor uma oração do que uma visita. Então que o Senhor venha, eu peço a sua misericórdia e que o Senhor venha abençoar o comerciante, o motorista de ônibus, de táxi, de Uber, de avião. Venha abençoar todos os comerciantes, suas famílias, Pai. E se tiver alguém doente, Pai, alguém com uma dor de cabeça, uma dor de garganta, uma dor na boca, no maxilar, uma dor nos olhos, uma falta de ar, uma febre forte, uma tosse, se tiver com uma dor no peito, uma dor nas costas, nas costelas, na coluna, se tiver uma mulher com cisto no seio, ou um caroço no ovário, se tiver com uma dor no braço, nos dedos, nas mãos, nos cotovelos, antebraços, alguém com um disco de hérnia, dor na coluna, dor nas pernas, dor nas entranhas, no joelho, nas pernas, nas panturrilhas, nas canelas, nos dedos dos pés, na sola dos pés, nos calcanhar, Pai. O Senhor coloca uma gota daquele sangue, Pai, da cruz do Calvário, onde o Senhor entregou a sua vida por nós e morreu em morte de cruz. E quando o Senhor entregou o Espírito, o centurião chefe mandou que um dos soldados fosse lá e furasse o Senhor do lado onde saiu sangue e água. E que o Senhor coloque uma gota aqui e cure todos e abençoe todos em seu nome, Jesus. Porque quem abençoa é Deus, é Jesus Cristo. Eu abençoo todos nessa noite de domingo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que crêem, diga assim seja. Amém, graças a Deus. Vamos tomar da água. Recebe o seu milagre. Glória a Deus. Amanhã tem mais, hein?